Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E nesta segunda semana do PET Volume 2, nós iremos trabalhar sobre linguagem e significado, entendendo nós e o mundo. Primeiro, para a gente começar, a gente precisa entender a diferença de linguagem e língua. A linguagem, é a capacidade de expressão dos seres humanos. É natural ou inata, isto é, os seres humanos nascem com a aparelhagem física, anatômica e fisiológica que lhes permite expressarem-se pela palavra, pelo logos. A língua são convenções, isto é, surgem de condições históricas, geográficas, econômicas e políticas determinadas. São fatores culturais. Ou seja, a linguagem todos os seres humanos possuem. Todos os seres humanos possuem. A língua, aí cada região do planeta vai falar um idioma diferente, um sotaque diferente, Igual, por exemplo, nós temos no Brasil, nós falamos o idioma português, mas cada região do país tem um sotaque diferente, tem palavras que são pronunciadas ou conhecidas de forma um pouquinho diferente. A linguagem é a forma propriamente humana da comunicação, da relação com o mundo e com os outros, da vida social e política, do pensamento e das artes. É pela linguagem que nós conseguimos estabelecer relações de convivência humana e estabelecer aquilo que a nossa cultura nos diz, se a gente vai gostar de música clássica ou não, se vai gostar de um funk ou não. É a nossa linguagem, é a linguagem que nós conseguimos estabelecer contato com outros seres humanos. Aristóteles diz que somente o homem é um animal político, porque somente ele é dotado de linguagem, enquanto os outros animais possuem a voz, a foné em grego, e com ela exprimem dor e prazer. Os animais conseguem exprimir, emitir sons de alegria, de dor, prazer. Nós, porém, possuímos a palavra, o logos. Nós conseguimos exprimir dor, prazer, sons de dor e prazer. E além do mais, nós conseguimos exprimir o que é o bom, o mal, o justo e o injusto. Nós conseguimos dizer aonde está doendo, aonde que a injustiça está reinando. Nós conseguimos transmitir significados simbólicos para tudo aquilo que nós transmitimos pelo som e pela palavra. Toda linguagem é um sistema de signos. O signo, segundo a definição do filósofo Charles Sanders Peirce, é uma coisa que está no lugar de outra, sob algum pretexto. Ou seja, o signo do choro, por exemplo, está no lugar, como a criança ela ainda não consegue pronunciar as palavras, ela transmite o signo do choro para transmitir um significado. E o significado é interpretação, vamos dizer assim. E aí ela pelo choro vai dizer se está chorando de dor, de desconforto, por estar longe da mãe, da família, de sono, de fome, choro de alegria, choro e entre outras coisas, que o choro seja num bebê, numa criança ou até nós adultos, a gente pelo choro consegue transmitir um significado. Se o signo está no lugar do objeto, isto é, se o substitui,
ele é uma representação do objeto. Um objeto pode ser representado de várias maneiras, dependendo da relação que existe entre ele e o signo. Por exemplo, vocês estão vendo aí palavras tic-tac, né? Que aí vai estar no lugar do signo, né? da representação do relógio, né? Ding-dong, campainha, plim, bom, está representando o significado de uma bomba, entre outras coisas, né? Seja pela palavra escrita, pelo som, ou até mesmo um desenho, né? Uma fotografia. Igual, por exemplo, um galo pode ser representado por uma fotografia, por um desenho, pela palavra galo, pelo som do seu canto, cocoricó, né? Cada um desses signos, fotografia, desenho, palavra e cacarejar, mantém uma relação diferente com o objeto. Ou seja, estão falando de um galo, só que de maneiras diferentes. Se você vê o desenho, é mais rápido a assimilação. Se você ouvir o cocoricó, você sabe que está falando de um galo. Quando nós ouvimos o som, né, isso parece o som, né, de uma abelha, de um mosquito. Então, quando a gente ouve, nós criamos na nossa mente, buscamos na nossa memória a figura, a imagem que representa esse som. Então, se a gente ouve ou se a gente vê a palavra, a gente busca, né, a figura que represente ela. E se a gente vê a imagem, a gente também busca na nossa memória, né, coisas que se assemelham, que se pareçam com o objeto que a gente está vendo, né, com o som que a gente está ouvindo, ou até mesmo se a gente, por exemplo, levar uma ferroada, a gente vai buscar nessa memória quais animais que dão ferroada. Quando a relação é de semelhança, temos um signo do tipo ícone, né? Por exemplo, o desenho do galo é um ícone quando apresenta semelhança com ele, né? Se a relação é de causa e efeito, uma relação que afeta a existência do objeto ou é afetada, temos um signo do tipo índice. Por exemplo, a fotografia do galo é índice de sua existência, porque toda fotografia é resultado da ação da luz refletida por um objeto e captada pela câmera, né? Se a relação é arbitrária, é regida simplesmente por convenção, temos o símbolo. Por exemplo, no Ocidente, né, o preto é símbolo de luta, ou melhor, de luto, trevas, medo, né, escuridão. O anel no dedo anelar da mão esquerda é sinal de quem está usando tem amor, né, é casado e por aí vai. Todo signo tem um significado próprio, estabelecido por convenção social. Só podemos saber com qual significado o signo está sendo usado a partir da frase em que está inserido, né, a qual oferece o primeiro contexto da comunicação. É um exemplo quando a gente fala a palavra galo, né? Se a gente estiver numa igreja, o galo não vai significar nada. As pessoas vão olhar para a gente e falar, esse cara está louco, tem problema na cabeça, né? Agora, se a gente está num ambiente em que está falando de times de futebol, se a gente falar galo, as pessoas vão entender que a gente está falando do time Atlético Mineiro, né, que é conhecido como galo. Agora, se a gente está num ambiente em que se fala em blocos de carnaval ou até mesmo de festas,
a gente pode dizer, olha, ano que vem eu vou ver o galo, né? Quem conhece um pouco vai entender que você está falando do Galo da Madrugada, que é um bloco de carnaval que fica no Recife, né? Agora, se você está numa fazenda, no sítio, e vou dizer, eu vou ver o galo, né? E geralmente as pessoas vão entender que você está falando, né, da galinha, né, do galo que fica lá no quintal, né? Agora, se você dizer, olha, eu vou ver aquele programa que tem um galo na tela, né? Mas eu não estou lembrando o nome do programa, mas é aquele que tem um programa que tem a imagem de um galo. Né? Quem conhece o programa vai saber que você está falando da Fazenda, que é um programa de entretenimento de uma emissora. Então, quando você solta alguma palavra, você precisa estar num contexto, né? Você precisa estar numa situação para que aquela palavra que você falou, que você apresentou, tenha significado. É a mesma coisa quando nós, ao ver esta imagem, né? Dependendo da situação, dependendo do lugar que você esteja, se você estiver numa igreja, você fala raposa, o pessoal vai dizer, ou vai dizer no jantar de famílias, todo mundo em silêncio, todo mundo, ou no cinema. Aí você, eu vou ver raposa. Não faz o menor sentido. Não tem, o pessoal vai olhar para você e tem problema. Agora, se você estiver numa fazenda, num zoológico, aí você olha, eu vou ver uma raposa, aí as pessoas vão entender o que você está falando, né? Agora, se você dizer num grupo de amigos falar raposa, né? Geralmente, olha, falar domingo eu vou ver a raposa. Geralmente, né? As pessoas vão ter dúvida, mas muito mais aqui, se falar aqui em Minas, as pessoas vão saber que raposo você está falando do time, né? Agora, se você não estiver falando do time, aí você precisa, olha, domingo eu vou ao zoológico ver a raposa. Mais um exemplo para a gente entender melhor, né? A situação social na qual a frase é dita corresponde ao segundo contexto que nos auxiliará na decodificação da mensagem, né? Se a gente disser num lugar mais simples, seja pobre financeiramente ou até pobre em vocabulário, vamos dizer assim. Se nesse ambiente mais simples, mais pobre, a gente falar, olha, eu vou comer um escargot, né? Sábado eu vou no restaurante e vou comer escargot. Muito raramente as pessoas vão saber o que é, né? Agora, se você falar caramujo, aí nossa, vai comer caramujo? Credo, que nojo, cara, né? Agora, quando você vai num ambiente rico, num restaurante rico ou meio de pessoas mais ricas, seja financeiramente, seja intelectualmente, você falar escargot, né? As pessoas vão saber o que é. Não, eu já comi, é muito bom, não sei o quê. Agora, se você falar caramujo, as pessoas vão dizer, olha, não é por aí, não é caramujo, a gente conhece como escargot. E é muito bom, e é saudável, seja lá o que for, é um prato fino, né? Então, a situação social, seja financeiramente ou seja de estudo, influencia a decodificação da mensagem. Há diversos tipos de linguagem. O ser humano cria e continua criando vários tipos de linguagem que lhe permitem pensar as diversas facetas da realidade e também se expressar e comunicar com seus semelhantes, né? Nós temos a linguagem matemática, artística, da informática, da música, né? E um exemplo delas é a linguagem matemática, né? Os símbolos matemáticos que permitem chegar a conclusões de ângulos, né? De
você vai construir um prédio, por exemplo, você vai colocar símbolos matemáticos, né, para dizer, fazer um ângulo, quanta inclinação de um prédio vai ter que ter, qual a largura, qual a distância de uma parede para outra, para não se chocar com o prédio vizinho, né? Mas ele não pode ser totalmente firme, ele tem que ser um pouco maleável para se ventar ele balançar um pouco, mas não pode cair, e por aí vai. Nós temos a linguagem artística, né? Essa do meio é uma pintura da deusa Fortuna, né? E que mostra um pouco sobre o vai e vem, o sobe e desce. Uma hora a gente está muito bem, outra hora a gente está mal, né? Outra hora a gente está rico, outra hora a gente está pobre, outra hora a gente está bom de saúde, outra hora a gente não está, né? E nós temos a linguagem da informática, né? Esses códigos, o nosso celular, o nosso computador, a nossa televisão, ela é tudo baseado em código da informática, né? Da criptografia, né? Por exemplo, o áudio que nós mandamos no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde que for, né? Passa por uma criptografia que é muito difícil de quebrar, mas quem constrói uma programação sabe em que linguagem ele precisa construir para que não haja falha no sistema, e que a gente possa falar, mandar imagens, mandar fotos, mandar áudios, sem um intruso entrar no meio da nossa conversa. Além da linguagem da matemática, artística, da informática, nós temos a linguagem da internet propriamente dita, né? A maioria das pessoas hoje manda uma mensagem inicial para alguém, oiê, bom dia, tchau, com ali embaixo, x, beleza, abrir para BLZ, ou HJ, cadê, ao invés de escrever na forma comprida, vamos dizer assim, escreve na forma bem abreviada, que é K e a letra D, o também TBM, VC, você é VC, e por aí vai. Nós temos a linguagem da internet. Tem as palavras, mas também a gente criou as linguagens de símbolos, os emojis, né? Os emojis é quando a gente quer dizer alguma coisa sem escrever, né? Expressar um sentimento, porque às vezes as palavras limitam aquilo que a gente quer dizer, mas a imagem, ela representa um pouco, ajuda a representar melhor aquilo que a gente está sentindo, né? E aquilo que a gente quer transmitir para o outro, Além de repertório, também é preciso que se estabeleçam as regras de combinação dos signos. Exemplo, na linguagem do desenho, o plano, linha e ponto podem ser usados como o desenhista quiser. Agora, na linguagem verbal, do ponto de vista semântico, nós não podemos combinar signos que tenham sentidos opostos. Subir, descer, nascer, morrer. Exemplo, ele subiu descendo as escadas, mas podemos dizer, ele subiu correndo as escadas. Então, nós precisamos estabelecer regras de uso. A gente não pode, nem todos os contextos que nós estamos permitem que a gente corte palavras. A gente sempre precisa transmitir a mensagem de forma compreensível. Por mais que a gente desenvolva vários tipos de linguagem, mas a gente precisa sempre construir combinações. Que os signos se combinem, que as palavras se combinem, que as imagens se combinem. Nós devemos ter o contexto em que a frase é escrita, a situação social em que a frase é transmitida, e aí as pessoas vão entender de acordo com a situação social em que elas estiverem, mas independente do contexto social, a gente precisa que as linguagens verbais, tudo esteja dentro de um contexto e que possua combinações.
não é porque a gente escreve abreviado que a gente deve escrever errado, né? Uma coisa é abreviar, outra coisa é escrever errado. É o exemplo que está aí, né? Ele subiu descendo as escadas, né? A escrita está correta, mas a combinação das palavras está totalmente errada, porque não existe subiu descendo as escadas, né? Ele subiu correndo as escadas, ele desceu correndo as escadas, né? É a mesma coisa de dizer, eu subi para cima. Não, se você subiu, é para cima. Eu desci para baixo. Se você desceu, é descer para baixo. Então, nós podemos abreviar, mas não podemos escrever, pronunciar errado, porque nós estamos dentro de um contexto em que aquilo que a gente pronuncia errado, a mensagem que a gente transmite errada, ela pode ser muito prejudicial futuramente para a gente, né? Então, nós precisamos criar contextos em que a gente coloque o que nós estamos falando, né? Não soltar, né, aleatoriamente alguma coisa, mas dependendo do contexto a gente apresentar as nossas visões, mas sempre de forma a combinar os signos, combinar os sentidos das coisas.